No Resenha das Paradas de hoje, vou falar da primeira temporada de Ruptura, essa série da Apple TV+, que lembra o episódio gigante de Black Mirror e foca no mundo do trabalho. Ruptura, ou Reverência, estreou em fevereiro desse ano e o que eu mais vi foram elogios e pessoas falando que era a melhor série de 2022 e dificilmente ia chegar uma melhor. Já era para eu ter falado dela aqui, mas assim, tem um tempo que eu comecei a assistir e de cara deu para ver que não era uma série para ser maratonada. A gente precisa dar um tempo entre um episódio e outro. Assim como inteligentemente a Netflix resolveu dividir a quarta temporada de Stranger Things, dando uma distância para liberar os 2 últimos episódios, porque senão a galera ia ver de vez e ia estragar a experiência, a Apple TV+, lançou os 2 primeiros e depois foi rumando semanalmente. Fica aí o aviso, se você ainda não assistiu, não se jogue de vez não, pai. Vá devagar que vai ser melhor para você. Ainda sem data de lançamento, a segunda temporada está confirmadíssima e eu ansioso para que ela chegue logo. Mas realmente, Ruptura, é um absurdo de bom. Imagine se você pudesse não ter memória nenhuma do tempo que você passa trabalhando, como se nem tivesse ido lá. Parece uma boa ideia, não é? Receber o salário no final do mês, tendo a sensação que não fez nada por isso. Mas por outro lado, seu eu lá do trabalho só faz ralar e não sabe nem o que acontece lá de fora. E é isso que rola em Ruptura. O funcionário permitir que a empresa coloque um chip que divide sua personalidade em 2. E aí quando está no trabalho, a personalidade lá não lembra de nada do lado de fora, não sabe quem é, se tem família, como é a vida pessoal, se está com alguém. E também quando sai, a outra não lembra de nada que aconteceu lá. Não sabe nem o que é que faz, com o que é que trampa, quem são os colegas de trabalho. Ou seja, o mais próximo que um trabalhador pode chegar de ser patrão. A parada é a criação de Dan Erickson e, surpreendentemente, a produção e a direção é do engraçadinho Ben Stiller e é absolutamente fantástica, como tudo nessa série. Visualmente é fascinante, principalmente o ambiente corporativo com seus longos corredores, salas enormes e vazias ou com poucos elementos, ambientes suntuosos e às vezes surpreendentes, tudo extremamente iluminado, asséptico e organizado de uma forma perturbadora. O setor de Mark trabalha mesmo fica numa sala gigante, ocupada por 4 funcionários, cada um em sua baia. Computadores antigos com monitores monocromáticos e outras tranqueiras velhas contrastam com tecnologia de ponta, como se fosse para os internos, que é o nome que eles dão lá para quem é da Ruptura, não terem noção de em que época estão. A fotografia se insere como elemento narrativo de forma muito bem cuidada e competente, não só nos movimentos de câmera e escolha dos planos, que aliás são muito bem concatenados na edição precisa, mas pelo uso pontual da cor, da luz, da sombra da sua ausência, criando para cada momento a atmosfera necessária. Mas antes da gente seguir, agradecer aí pelos pics enviados e dar boas-vindas para os novos inscritos. Lembrando para você deixar logo o seu like, que é para o YouTube reconhecer esse conteúdo aqui como relevante e indicar para os outros. E se não se inscreveu ainda, se inscreva aí no canal. Esse vídeo tem um patrocínio da APUB, a Associação dos Professores Universitários da Bahia. O Pix do canal tá aí na descrição, para quem quiser coçar o bolso e dar aquela força com qualquer bambá. Lembrando que o valor recomendado é de R$1, que ajuda muito quando ajunta e não quebra ninguém. O protagonista da série é o Mark, interpretado por Adam Scott, aquele ator que tem cara de vó, que topou fazer o procedimento por não conseguir lidar com a perda acidental da esposa. O elenco tem nomes de peso como Christopher Walker, John Turturro, Patricia Arquette, Brit Lauer, Zack Sherry e Tamel Tillman, todos sem exceção maravilhosos no desempenho dos papéis. A trama começa até de uma forma convencional, aquela que tem um mundo lá todo organizadinho e chega alguém de fora para esculhambar. No caso, como são 2 mundos rupturados, chega um em cada. No trampo, uma novata que não consegue se adaptar àquela realidade, e do lado de fora um ex-colega de Mark que se desrupturalizou, tá foragido e chega para dar ideia do que se passa. Ruptura é uma série distópica cheia de suspense e mistério. Rapidamente ela consegue fazer com que nos importemos com os personagens e a partir daí começa a investigação para saber o que está rolando e toma-lhe camadas e mais camadas. Quanto mais chega a resposta, mais questionamentos.
A dúvida que paira sobre o que realmente acontece naquele lugar é muito instigante. Ora passa a ideia de experimento científico ou social, ora parece um culto religioso. Tudo isso com uma narrativa muito bem costurada e, principalmente nos últimos episódios, de tirar o fôlego. Aliás, eu piro quando o povo termina a temporada cheia de gancho para a gente ficar esperando lançar outra e sabendo o que é que vai dar. E aqui também acontece isso. Só que dessa vez eu curti, porque esclarece muita coisa e o que fica para depois deixa uma expectativa gostosa. Tipo uma coceira que eu tinha no pé e tratei com pomada para micose. Sinto uma falta dela. O que mais chama a atenção nessa ficção científica do mundo corporativo são as discussões éticas e a exposição das mazelas do mundo do trabalho. E para quem já trampou na vida, não tem como não se identificar. Tá tudo lá. A forma como os internos são condicionados é brutal. Uma lavagem cerebral absurda para eles aceitarem aquela vida sem sentido, enquanto o outro edifica a riqueza sobre o suor de quem trabalha. Uma coisa sem precedentes na história da humanidade. Desde que o rupturado chega no mundo, ele é educado para entender qual o seu lugar ali, aceitar isso como natural e receber punições e recompensas de acordo com o resultado das suas avaliações. Como o que acontece lá fica lá, não há limite para as opressões e assédios morais. E frente a isso, resta aos internos pouco ou nada a fazer, porque eles não têm direitos. E quanto menos direito um trabalhador tem, mais ele tem que se sujeitar para não piorar a sua situação. A empresa separa os funcionários em departamentos isolados e ninguém sabe exatamente qual a finalidade da própria atividade que exerce ou o que a empresa produz. Nem todos que estão ali são internos. Alguns que não passam pela ruptura têm cargos de chefia em diferentes níveis, para monitorar, ordenar e punir os que estão abaixo na escala hierárquica. E os internos estão na base dessa estrutura. E é claro que entre os não rupturados rola picuinhas, intrigas, desconfiança, tentativas de golpe para tomar o lugar do outro e, obviamente, aquela arrogância de tratar o subordinado como se fosse um lixo. Tudo como em qualquer ambiente de trabalho, até um ser demitido e perceber que não é porra nenhuma na fila do INSS. Não vou contextualizar muito para não dar spoiler, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é quando alguém vira para o interno e fala: "Você não é uma pessoa". Fiquei chocado no início, mas depois percebi que tinha até um mérito por ter uma sinceridade envolvida. Melhor do que dizer que é praticamente da família. Mas esse tipo de coisa que ao ser jogado às claras acaba por mover a trama, promovendo aos internos uma conscientização do seu papel, porque são eles que produzem. E aí, se eles não são nada nesse mundo, por que não ser tudo? Porque a única coisa que eles têm a perder são as correntes que os prendem. Outra estratégia interessante da empresa é jogar um departamento contra o outro e espalhando fake news e disseminando ódio entre os grupos. Porque aí, nessa situação caótica, fica difícil eles se unirem para lutar por uma melhoria. E é nessas circunstâncias que os abomináveis da grandeza, senhores, patrões, chefes supremos, se perpetuam no poder para esmagar os oprimidos. Outra coisa que eles fazem nesse sentido é estimular uma competição por produtividade através de um sistema de recompensas, porque competição gera rivalidade e rivalidade desunião. Criativa essa série. Fico pensando se é correto afirmar que os internos são escravos, porque se por um lado eles não recebem nenhum provento pela sua força de trabalho, por outro, quem os colocou nessa situação por livre e espontânea vontade foi a sua outra personalidade, que em última instância é a mesma pessoa. Mas aí aquela coisa, se são iguais esses dois seres, não dá para ter deveres sem direito, nem direitos sem deveres. Aliás, queria aproveitar para mandar um abraço aí pro Eugênio Potier, que me ajudou muito nesse roteiro. E para concluir, acho que dá para dizer que eles são escravos sim. O complicado é definir a que senhor eles servem. Até porque todo trabalho tem um pouco de escravidão. E todo trabalhador, de certa forma, tem uma personalidade no trabalho e outra fora. Boa série distópica. Recomendo. Deixa aí um comentário dizendo o que você achou da série, se você já assistiu, se concorda ou desconcorda das coisas que eu falei. E se não viu ainda, vá lá e volte, coisinho. Segue nós no Instagram e até o próximo Resenhando as Paradas.